final de semana, em várias escolas houve reuniões das escolas, dos pais, dos encarregados de educação. Eu fiquei preocupado porque na escola dos meus filhos deparei-me com uma situação que os alunos da quarta classe devem voltar às aulas e os pais foram obrigados a assinar um termo de compromisso que se comprometem a levar as crianças de volta à escola. O Ministério de Saúde garantiu-nos que tinha equipamento suficiente para a proteção do pessoal de saúde. E hoje estamos a descobrir que até o assessor do ministro, o amigo pessoal do ministro, o professor na universidade, morreu de Covid porque não tinha material de proteção. No final de semana, em várias escolas houve reuniões das escolas, dos pais, dos encarregados de educação. Eu fiquei preocupado porque na escola dos meus filhos deparei-me com uma situação que os alunos da quarta classe devem voltar às aulas e os pais foram obrigados a assinar um termo de compromisso que se comprometem a levar as crianças de volta à escola. E também há uma nota que também nos deixou nós como pais encarregados de educação preocupados, que é o pagamento, a volta do pagamento das propinas. E o que me deixou preocupado é que, principalmente na escola onde meus filhos estão, há 2 meses nunca recebemos fichas, nunca tivemos o acompanhamento da escola às crianças. E vem esta norma, esta obrigatoriedade de nós pagarmos as mensalidades. Eu até me eximi de falar, porque muitas das vezes quando a gente fala, ligam as nossas cores partidárias, parece que estamos já a fazer até oposição dentro das escolas, mas não é isso. É que, na minha opinião, não faz sentido. A escola não deu nenhuma assistência às crianças, mas mesmo assim estão a nos obrigar a fazer o pagamento das mensalidades. E também essa obrigatoriedade das crianças voltar, porque há uma circular do Ministério da Educação que dizia que as classes que não há exame, as crianças transitavam automaticamente. Mas estamos a sentir isso que nas escolas privadas estão a andar na contramão. Talvez porque querem que os pais venham pagar mensalidade, ou seja, estão a visar mais o lucro do que resolver o problema da educação. Eu queria aproveitar as câmeras da televisão, apelar ao Ministério da Educação que venha esclarecer isso, que venha o público colocar balizas, porque nós outros críticos chegamos a pensar que o Ministério da Educação não diz nada porque a maioria das escolas privadas, quem são os donos são eles mesmos. Então, para evitar essas especulações, há uma necessidade clara de alguém de direito vir clarificar isso e dizer com A mais B o que nós, os pais, o que a sociedade deve se comportar mediante estas especulações que estão a existir. Obrigado. António Mochano. Boa tarde, colegas. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram, sobretudo a família do Dr. Mundlovu, assessor do Ministro de Saúde, que morreu vítima de Covid. Eu queria associar esta questão da morte do Dr. Mundlovu à teimosia que o Ministério da Saúde, em algum momento, tem demonstrado. O Ministério de Saúde garantiu-nos que tinha equipamento suficiente para a proteção do pessoal de saúde. E hoje estamos a descobrir que até o assessor do ministro, o amigo pessoal do ministro, o professor na universidade, morreu de Covid porque não tinha material de proteção. E a coisa veio à superfície porque a Associação Médica não conseguiu resistir, a própria Ordem dos Médicos não conseguiu resistir e disse a verdade. Eu penso que temos que parar de tentar tapar o sol com a peneira. Queria chamar a atenção ao Ministério da Educação para tirar ilações do que está a acontecer, antes que seja tarde. Nós não perdemos nada em adiar o ano letivo e ganhamos muito pouco em levar nossos filhos para ir à morte, alegadamente porque temos que criar espaço para as crianças terem lugar no próximo ano.
E a terminar, queria dizer que melhor do que visitar as forças seria visitar as pessoas que estão a sofrer na praia, sem lugar de dormir. Por isso, o chefe do Estado prestou um mau serviço à nação ao visitar as forças, ir fazer uma reunião do comitê do partido e não ir onde as pessoas estão a sofrer. As pessoas deram parto dentro dos barcos. Exato. Há uma nota que eu quero acrescer, muito rapidamente mesmo. A situação da Covid-19. Não sei se é ignorância ou desprezo à saúde humana mesmo, primeiro do próprio Ministério da Saúde. Eu volto a repetir isso. Há um colega e amigo que a filha foi detectada com vírus do Covid-19. A saúde foi lá, fez o teste à família e até hoje, já passam 45 dias, não voltaram lá para dizer os resultados daquela família. Não disseram nada até hoje, ou seja, exato. Eu não sei esse investimento tanto propalado que está sendo, os gastos estão a ser feitos para investimento na saúde, mas que no terreno não está acontecendo. Ou seja, as pessoas... Augusto, este é um tema que poderemos eventualmente debater. É uma preocupação. E exato. Também, eu esse final de semana saí um pouco pela praia, pela cidade. As pessoas estão a ser ignorantes. Eu vi até pessoas cultas. As pessoas não usam máscaras, conversam normalmente. E eu fazia uma ponte. Se até um Cristiano Ronaldo, que até o ar da casa dele é controlado, certo. Contraiu esse vírus, o que será de nós? Então, eu acho que a sociedade também tem que pôr a mão na consciência e levar a sério esse problema. Se até o assessor do ministro perdeu a vida, obrigado, então, muitos de nós também temos que ter esse cuidado. António Muchanga, é uma abordagem que os empresários parece que não receberam de bom grado, em algum momento, segundo alguns até comentários, não é, que tanto circulam. Mas como é que podemos olhar? Concorda, por exemplo, com a ideia do Augusto Pellembe, não é? De olhar para a atuação do INAI como sendo realmente vergonhosa, segundo o termo que usou, ou simplesmente podemos alicerçar no que diz José Fole, que é preciso que a lei seja usada, quer dizer, para poder regular certas situações? Qual é a sua interpretação? Antes de responder à sua questão, o senhor leu uma passagem da lei que diz que o empresário tem que comunicar com 10 dias de antecedência. Sim. Quando há falecimento, como é que ele toma conhecimento? Daqui a 10 dias vai morrer meu pai e meu tio. Então a própria Rede Freita tem problema de juízo. O que ela tem que fazer é abandonar o posto enquanto ainda tem alguma dignidade. Mas o decreto para não sair pior. 2013 então, esse decreto está mal escrito. Porque não cria essa exceção de salvo em caso de falecimento. Há falecimento na tua casa. O patrão da empresa morreu. Tem que ter 10 dias para comunicar com o meu patrão. Vai morrer um dia X, estarei fechado. Isto é uma brincadeira de mau gosto. Olha, o que eu sei é o seguinte. Quem chora não tem instrumento que possa ajudar a dimensão do seu grito. Quem chora não tem instrumento para medir a quantidade das lágrimas que liberta. Seja ela em litros, em volume ou em quilos. Então, o mais grave ainda é que o ministro do Comércio, nesta altura, é um empresário natural da Beira, que em condições normais deveria se solidarizar com os seus lá. Porque ele é um dos grandes empresários, é dono da Cornelda, é dono de muitos caminhões. A empresa que tem mais caminhões na Beira é dele. Então, se calhar, a solução é esta que o Pellembe está a colocar. Porque na família dele nunca foi mexida. Então, é coisa dos outros. Mas não é assim como nós temos que pensar. É por causa disto que nós estamos a dizer. Quem governa não pode ser empresário. Quem quer ser empresário, que viva do comércio. Quem quer governar, tem que viver da governação. Então, aqui encontramos uma situação muito embaraçosa para o próprio Mesquita, que não sei o que ele tem a dizer ao povo moçambicano. O INAE aparece a dizer que deviam ter requerido comunicar ao INAE. O que é INAE? Que eu saiba, quando as pessoas requerem fazer negócio no país, não requerem no INAE. Requerem na direção do comércio. Então, aparecer o INAE a dizer não me comunicaram. Não, a comunicar a ti como quem? O INAE foi a direção do comércio.
Direção do Comércio da cidade, foi ao Conselho Municipal da cidade, que são as entidades que participam no licenciamento. Depois aquele documento tem uma coisa muito interessante. É distribuído no dia 23 ou 24, entretanto a data da elaboração é dia 26. Quer dizer, o documento é elaborado no dia 26, a intimar a pessoa para se apresentar no dia 26, o documento chega às vitrinas das lojas no dia 24, significa que foi distribuído na noite do dia 23. Em que sociedade estamos? Onde é que está a inteligência das pessoas? Isto é a pior vergonha que eu já vi na vida. Portanto, eu penso que o INAI tem que fazer é pedir desculpa e aquela senhora aprender de uma vez por todas. Pela idade, acho que já deve ter mais de 40 anos de serviço. E como mulher, deve ter mais de 55 anos também. Pode ir para casa, vai descansar, em vez de nos envergonhar. Eu nunca esperei que senhoras tipo aquela senhora Freitas pudessem se deixar alienar para ficarem podres ainda vivas, daquela maneira como ela fez. Muxanga, Ela comportou-se pior do que a porta-voz do Ministério da Educação. uma das principais inquietações, por exemplo, do empresariado, não só a nível da cidade da Beira, mas a nível do país inteiro, é a fraca atuação, por exemplo, da polícia, do Cernic. Mas aqui há um dado interessante que importa levantar, não é? Que ao longo da semana passada, o Cernic, em cooperação com a PRM, prendeu 6 suspeitos de raptos. Não é? É um dado que eu estou a levantar para dizer que em algum momento não seria o caso, por exemplo, de ainda não ter chegado à altura de clarificar ou esclarecer os casos, mas a polícia efetivamente estar a trabalhar? Um dos grandes problemas que os empresários da Beira apresentam é esse. Foram presos os raptores e pagaram 1,5 milhão e foram soltos. Este problema já deixa de ser de Cernic. Este problema é próprio do sistema que está a governar o país. Eu, no lugar do Presidente da República, ia fazer muita coisa dentro da Procuradoria e dentro do próprio Cernic. E dentro dos próprios tribunais, para tentar perceber como é que é possível. Muxanga, Alguém deixa de ser suspeito porque apresentou 1,5 milhão. Por que não deram, por que não deram termo de identidade de residência? O que é que custa a um raptor, efetivamente, pagar 1,5 milhão se ele só exige $1 milhão, exige sei lá o que. Olha, desculpa, esta história de que a justiça em Moçambique tem que ser feita para aqueles que têm dinheiro envergonha-nos, faz-nos os mais velhos do que nós, até tem saudade do filho de Salazar. Alguém me perguntou um dia no campo se eu não conhecia o filho de Salazar, para o filho de Salazar voltar a governar como Salazar governava o país. As pessoas até preferem ser colonizadas, mas com valor, do que com esta coisa de ter criminosos negros e moçambicanos que sabem valorizar a vida dos outros. Não, nem quero responder, mas quero trazer esta indignação de Muxanga. Em algum momento dizer que não é uma indignação provavelmente formada pelo setor, por exemplo, que dirige o país, conforme estava a dizer. Às vezes o preço desta coisa da divisão de poderes é este. Quantas vezes o Presidente da República apareceu a insurgir-se contra situações similares em que pessoas que cometeram certos crimes, pessoas que para as forças de defesa e segurança haviam elementos para a sua detenção e o seu julgamento, pessoas que foi verificada todo o escopo da sua atuação por terem cometido crimes até contra o Estado, a serem libertas. Não, mas aqui a questão é diferente dessa, porque aqui, qual chance? Aqui cobrou-se dinheiro, cobrou-se 1,5 milhão. Desculpa. As pessoas pagam calção. Qual chance? O que eu penso, que deve acontecer. Essa calção é de quanto? Sim, o que deve próprio acontecer. Presidente da República está em condições de pagar calção de 1,5 milhão. O que deve acontecer? Estamos a fazer o quê? O que deve acontecer é que nós não podemos olhar para o sistema da justiça em pedaços. É preciso olhar no seu todo. E temos o privilégio de termos aqui um deputado da Assembleia da República que, em sede
da Casa do Povo, onde ele faz parte, pode propor algumas mudanças naquilo que é o escopo das leis deste país, para tornar mais célere a justiça. E, de facto, para que estas situações sejam situações que tenham um outro aspecto. Não é preciso legislação para alguém sentir vergonha. Meu irmão, desculpa. É preciso balizas, Muxanga. Se nós continuarmos com este caminho, a independência não tem valor nenhum, vale a pena voltar uns colonos aqui. É brincadeira isso. Estou a dizer que tem uma nobre oportunidade. Em sede da Casa do Povo. O pobre ficou na cadeia, o rico pagou 1.500.000 e está a passear fora. Augusto, que brincadeira é essa? Eu penso que queria deixar o seu comentário. Folha, eu acho que é desprezar a nossa capacidade. Quando colocas assim, estás a desprezar a capacidade nossa de analisar e de pensar. Porque não faz sentido a liberdade, essa caução de 1.500.000. Quem tem capacidade? Dizia Beto. Incide sobre o que é essa caução? Deixa eu terminar meu raciocínio. Não, é preciso incide sobre o quê? Deixa eu terminar. Deixa eu terminar meu raciocínio. Se nem, vamos dizer, o Presidente da República viu os salários ali, eu acho que ganha 400 ou algo. Não, 205. 205. Quem? O Presidente da República. Sim. Então, o cidadão que foi acusado de rapto está a ganhar tem condições e veja, foram dados caução e pagaram naquele dia e saíram. Nem o Osório Lucas tem condições de trazer 1.500.000 ganhos. Este é um debate e até queria voltar a olhar. Não, por essa razão eu digo que não vamos pegar este assunto em pedaços. Deixa eu terminar meu raciocínio. Veja, por exemplo, quando falamos de dinheiro, a mesma capacidade que um empresário tem, por exemplo, de movimentar recursos financeiros, é diferente da minha, que sou funcionário público. Mas, por exemplo, uma das indignações que é esta mesmo, é por causa dos diferente da minha, raptos, que sou funcionário por público. causa Agora, esta situação dos raptos, é aquilo que eu estava a dizer, não deve ser olhada de forma muito simplista. É preciso ser olhada de forma muito profunda. Já que estamos a olhar... Não pode eximir o chefe do Estado. Ele quem nomeia procurador. Quem nomeia a procuradora? A procuradora é a culpada dos raptos. Vou pedir um bocadinho. O Ministério Público é que promove os raptos. Quem promove as cauções? Para terminar este debate. O procurador nunca foi chamar uma legalização. Para terminar este debate, já foi chamar legalização. A Inspetora Nacional das Atividades Econômicas, Rita Freitas, ontem numa comunicação, ela acabou dizendo que os estabelecimentos notificados, que pelo menos previa-se uma multa de 500 salários mínimos, ela acabou afirmando que não serão multados. Por quê? Eu quero perceber, do seu ponto de vista, esse pronunciamento de Rita Freitas, numa altura em que podia-se olhar para a própria lei, a aplicação deste decreto, não é? Que dá conta de que as empresas devem comunicar, os estabelecimentos comerciais devem comunicar em pelo menos 10 dias. Ela aparece ontem a dizer que não serão multados. O que é que moveu ela, do seu ponto de vista, a afirmar isto? Bom, eu não vou partilhar da insanidade discursiva que o meu colega usou quando diz que a lei tem, cada lei tem exceções. Não, todas as leis têm exceções. Não. Quais são? Quais são? Mas neste caso em concreto não acabou havendo exceção. Então, para dizer o quê? Não, para dizer quais são as exceções? Ok. Vamos lá. A lei do branqueamento de capitais, qual é a exceção? Não, deixa lá. Não, diga-me lá. Deixa eu responder essa pergunta. Não, eu quero eu vou dar os 30 segundos, mas eu gostava de prosseguir. A lei de violência doméstica, qual é a exceção? Permita-me, Augusto. Está aí o decreto, diz que tem que se anunciar durante 10 dias antes. Morre o dono da loja. A loja não vai fechar. Então, aqueles não cumprem. Não vai fechar. Fecha. A lei não tem a lei tem ditames. Não é isso que você está dizendo. Qual é a base legal que a Ruth Freitas usou para ele fazer expansão? Apanhou que as pessoas infringiram a norma, não aplicou a multa. O que ele moveu? Com licença. Quando ia fiscalizar, tinha espírito de diabo, chegou lá, apanhou o espírito de Cristo. Por isso está a perdoar. Cada um tem seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Bom, eu penso em relação à questão que coloca. Tem pelo menos 10 segundos, por favor. É preciso ver
o que esteve de trás para que estas instituições estivessem fechadas. Qual é o motivo que esteve de trás? O motivo que esteve de trás é a indignação dos empresários da cidade da Beira face à questão dos raptos. Eles manifestaram-se para mostrar a sua indignidade, para que, de facto, aqueles que são de direito ou aquele que é de direito possa olhar e agir mediante esta situação para que esta situação fosse travada. Como é que posso dizer? É uma justificativa legítima. Para além de ser legítima, é uma justificativa bastante forte. Apesar de ter se criado esta situação do fechamento destas instituições, o que obrigou com que houvesse esse fechamento é em virtude desta indignação. Certo, olhando esta situação, era previsível que quem de direito, no processo da aplicação das multas, pudesse ver de que provavelmente o bem a proteger era maior do que o bem que não é isto. Isto é só quer dizer outra coisa. Você sabe que isso só quer dizer outra coisa. Obrigado pelo seu comentário. Que o bem que nós pretendíamos naquele momento, como eu posso dizer, agredir. Então, a posição da Rita Freitas no momento a contrariar a ação que foi tomada nessa e é normal que alguém apareça com uma posição e depois apareça com a outra. Se a Rita Freitas foi a cumprir o decreto, tinha que cumprir o decreto na letra e no espírito. Ao se comportar de forma dúbia, como quem saiu da casa dela com o espírito do diabo, abençoada por diabo, e chegou lá, encontrou Cristo, e voltou cristalizada, e voltou cristã. Então ela tem que aparecer ainda mais a pedir desculpa e a declarar publicamente que nunca mais vai admitir que o diabo aproxima o da onde ela vive. Porque o que ela fez foi manchar por completo todo o governo. Criou uma sensação de que este governo que faz coisas que não sabe o que está a fazer. Muito obrigado, Pelé. Foi uma rápida só para encerrarmos este tema. Pode-se congratular a ideia, o pronunciamento depois da Rita Freitas. Será um pedido de desculpas ao dizer que não vai voltar a já virou aqui em Moçambique moda os nossos dirigentes tentarem subestimar a nossa capacidade de análise. É o que temos assistido com fome, está a subestimar a nossa capacidade de análise dos telespectadores. Parece ser uma outra premissa. Não, mas é isso mesmo. Não é desprezo mesmo. Mas é consequência de vários anos. Por isso que o governo de Moçambique sempre quis que os moçambicanos não tivessem escola. Ou se tivessem, mas uma escola precária, com aquelas passagens automáticas. Porque, sabes, os ditadores gostam de ter um povo burro para não pensar. Só que, infelizmente, nós, os moçambicanos, se esforçam mesmo com baixos salários para estudar. Obrigado, eu queria que olhasse esse estudo de forma específica para o pronunciamento. Então, essa senhora Rita não pode pensar que nós moçambicanos somos os moçambicanos de 75, de 90, não. Muito obrigado. Já temos capacidade de análise. Ela meteu água, ela tem que vir pedir desculpa aos empresários da Beira. Porque se fosse um familiar dela ter sido sequestrado, ela não teria feito isso. Augusto, e ela vamos ao próximo tema. Ela foi ler aquilo, não foi ela que escreveu. Ela foi mandada a fazer aquilo. Obrigado.